Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse ambiente que tem lá suas características e suas peculiaridades, ou como diria um grande amigo, tem a sua idiosincrasia, né? Tem o seu jeito próprio de ser. Então, o que é novo para mim, é a primeira vez que eu faço esse exercício, e nesse sentido, espero que vocês tenham um pouco de paciência e qualquer coisa que vocês acharem que possa melhorar ou que não esteja bom, vão comentando aqui no bate-papo. Eu vou tentando coordenar essas informações todas para a gente ter um bom proveito desse nosso encontro. Bom, como eu tenho dito para as pessoas nos nossos encontros presenciais e no que é possível conversar, a ideia da disciplina é possibilitar um encontro com a psicologia de forma a promover uma reflexão sobre o que é o desenvolvimento humano. Em tempos tão duros e tão difíceis, tanto no campo da educação como na própria definição do que é ser humano, né? A gente poder dialogar um pouco sobre isso nos ajuda muito, né? Acredito que amplie as nossas possibilidades. E é exatamente nesse sentido, né? Como uma forma de criar condições de mediação, né? Já trazendo aqui um pouco da conceituação vygotskiana, né, que a gente possa usar dessas mediações, esse instrumento, por exemplo, como forma de facilitação do nosso trabalho e qualificação desse trabalho. Né, uma qualificação positiva, acho que é mais importante dizer, porque a qualificação também pode ser negativa. Então, nesse sentido, a ideia de perceber um pouco o papel que a psicologia tem e teve, né, na história da humanidade, e dos encontros sociais, e aí acho que é muito importante localizar o período da criação, né, do movimento da modernidade, pós-expansão globalizadora do mercantilismo, a gente poder ir localizando que começa a se definir uma nova condição humana, uma nova definição de homem, né, na sociedade. E essa nova definição de homem vai produzindo uma condição mais individualizada, mais focada nas características particulares dos sujeitos, né? Então, esse movimento todo vai desembocar, então, num processo que favorece uma psicologia que mede, né? Que produz medições e definições de parâmetros daqueles que são incluídos ou que devem ser incluídos, daqueles que não devem ser incluídos. Nesse sentido, acho que vale, né, lembrar que tem um texto da professora Ana Bock, que fala bem do processo de individualização, né, da naturalização dos processos, da negação da história, da condição positivista, né, que vai se formando, das ideias mais, como se diz, pouco sociais, vamos dizer assim, né? Pouco voltados para os sociais e voltados muito mais para o entendimento desse homem nas suas relações consigo próprio, né? Então, os seus afetos, as suas relações, os seus encontros, mas tudo muito pautado pela perspectiva do indivíduo e não mais a partir do encontro comunitário, que era vigente até então, meados aí fins do século XVI, século XV, ainda sob a vigência do modelo de Idade Média, do modelo teocêntrico, né, onde Deus era o centro de todas as relações, e a mudança para a modernidade, né, no século XVII, vai proporcionar, então, o antropocentrismo, né, onde o homem é o centro de tudo, né, então todas as produções são voltadas ou são preconizadas a partir desse homem, e a característica marcante deste homem é a razão. Né? Então a gente vai ter um embate entre o modelo da crença, da fé, né, que era coordenado pela Igreja Católica, que definia inclusive como deveriam ser os reis, né, quem seriam os reis e como deveriam atuar esses reis, todo o mercado que se fazia em nome da fé,
e esse movimento ele vai perdendo sua energia, vai perdendo sua força e dando lugar, então, à condição do homem como sendo o direcionador dos seus próprios destinos, né? Então, o homem que toma as rédeas da vida, suas próprias mãos, mas individualmente, não aquele homem que toma consciência das suas condições sociais e históricas para poder, então, se dizer consciente e poder fazer escolhas mais sensatas. Então, nesse ínterim, né, nesse movimento todo, a gente vai percebendo que esse homem que vai tomando as rédeas da sua vida, né, vai se adaptando a essa nova realidade, e principalmente no século XIX, com a grande explosão do processo de urbanização, a consolidação do modelo industrial, a consolidação do modelo urbano, surge então a necessidade de se fazer uma organização, de produzir uma organização no meio científico para que se pudesse então disciplinar, né, e controlar o funcionamento dos homens nessa nova condição social. Então vejam, né, a sociedade se modifica, e aí são chamadas, né, algumas ciências para poder contribuir para essa resposta, né, para dar respostas aos interesses dominantes de época. Quais são? Economia, exatamente por conta da sua filiação na matemática, e para dar conta, né, de auxiliar nos processos de administração econômica mesmo do modelo político-econômico que vai se organizando, né, que é o capitalismo, né, já não mais engatinhando, mas já dando passos largos. Outra ciência que surge no século XIX com a finalidade de orientar o funcionamento humano nos grandes centros urbanos é a sociologia, particularmente, né, o destaque vai para Augusto Comte, que é o pensador que, né, funda a escola positivista, e essa escola, então, o ser humano. Tá tudo bem com a conexão, Rafa? Tá tudo bem? Apareceu uma mensagenzinha aqui, tá tudo certo? Enfim, voltando. Então, Augusto Comte preconiza, então, definir uma sociologia que é baseada na física, né? Então, como se a gente pudesse transpor o raciocínio da física, né, desdobrada na matemática, que é desdobrada na filosofia, para a compreensão do funcionamento humano. Então, vejamos, né, tanto a psicologia como a sociologia e a economia, a psicologia, né, aparece aí também, a gente vai compreendendo. A gente vai tentando compreender um pouco sobre o que eu aponto no início da disciplina, que é o controvertido campo das ciências, né? Porque, afinal de contas, o que se fazia era ciência, né? Estava pautado principalmente naquilo que nós vamos chamar de ciências naturais, que são as ciências que surgem desdobradas do método, principalmente do método cartesiano, do René Descartes, no século XVII. Né? Então, a ideia é estudar a natureza. A ideia é emprestar a regularidade do funcionamento natural para o funcionamento humano. Então, como se o ser humano pudesse ser controlado, estudado e adaptado às características da natureza. Exemplo. Se nós estivermos na beira da praia, né, no rochedo, vendo a ação da água sobre esse rochedo, o que nós vamos percebendo? Que a água atua de maneira regular. Então, se ela vem da direita para a esquerda, né, do nosso olhar, ela vem atuando a partir de um conjunto de forças, ou seja, a pressão da Lua, a pressão atmosférica, a temperatura, a maré mais alta, mais baixa. Mas vejam, há uma regularidade, não há uma mudança
abrupta, não há uma mudança brusca que impeça a medição desse funcionamento. A gente vai percebendo que há um modelo, né, algo que pode ser seguido e pensado a partir da regularidade. Então, é possível perceber que quando as nuvens vão se formando de maneira mais carregada, vão ficando de cor cinza, né, e com a mudança do vento, da temperatura, ocorre a precipitação, então ela deixa de ser água em vapor e vira água, né, em estado líquido e assim por diante, ou se ela sofrer ação de outras forças, ela se transforma em gelo, né, e volta para a Terra em forma de granizo, depois se torna líquido. Ou seja, são processos imutáveis. São processos que acontecem independente da ação do homem naquele momento. Né? Então, percebamos, há uma natureza própria ao funcionamento da natureza. Né? Então, é essa ideia dessa natureza resgatada para o campo das ciências humanas. Então, há sempre uma preocupação em se medir o ser humano, porque, afinal de contas, você tem que adequar comportamentos, emoções, características humanas em unidades de medida que possam ser comparadas posteriormente. Emprestando, obviamente, premissas da física e da química, né, as duas ciências naturais com maior força, né, que surgem com maior força no século XVII. Então, do século XIX em diante, vamos acompanhando, né, a ação dessas ciências humanas. E, no nosso caso, vale a pena chamar a atenção da psicologia como um campo de saber que se alia ou é subordinada à medicina, em uma certa medida, e, em parceria com o saber médico, atua no interior das escolas, no interior do processo educacional, construindo e acionando formas de medidas da inteligência, das emoções, das deficiências, das eficiências, né? Então, a gente vai percebendo que a psicologia constrói instrumentos baseados ainda naquelas ciências naturais, nas ciências de orientação física e química, formas de enquadrar, então, o ser humano. Por que eu começo a disciplina falando nesse cenário? Porque vai nos interessar lá no final da disciplina perceber como é que a psicologia contribuiu para esses processos de exclusão e, na virada dos anos 80, como ela pode, na virada dos anos 80 do século XX, como ela passa então a fazer uma autocrítica e se colocar a serviço de uma nova conjuntura, de uma nova condição do desenvolvimento humano. Então, uma psicologia que se torna crítica aos seus próprios métodos e às suas próprias condições de reflexão enquanto ciência. Então, vejamos. É a mesma psicologia que dialoga com diferentes perspectivas científicas e nenhuma delas deixa de ser científica. A grande questão de fundo é com qual delas nós nos aliamos. Aquela que promove instrumentos de exclusão em nome de uma inclusão, ou de uma psicologia que se reflete, que se questiona, que questiona suas próprias práticas, né? Então, ou seja, essa reflexão sobre suas práticas que vai se transformar então em praxis, né? A prática refletida, que se transforma em outra prática, em outra reflexão, em outra prática refletida e assim por diante. Então, nesse cenário, como a gente pode perceber, a associação da psicologia com o processo educacional. E entendendo que essas associações elas se dão basicamente a partir de um conjunto de definições de objetos, né, de estudo. Então a psicologia já tem campos da psicologia que estudam comportamento, né, a psicologia do comportamento, a psicologia do inconsciente, que é a psicanálise, né, a psicologia das formas, que é a Gestalt, ou a psicologia da consciência, né, e da subjetividade, como a psicologia histórico-cultural, né, que é a psicologia vigotskiana, que nós trabalhamos basicamente nesse curso. Nesse sentido, então, entender que a subjetividade toma um corpo maior do nosso entender, principalmente no pós-anos 80 do século XX, é fundamental exatamente para definir que nos interessa muito mais compreender como se formam as condições singulares individuais, particulares, né, como que o sujeito, né,
se caracteriza como ele é nos seus encontros, nas suas relações, e a partir de então podemos não medir, mas compreender. Compreender no interior da complexidade do funcionamento social, né, que não é um funcionamento estratificado e não é um funcionamento naturalizado, é um funcionamento social. Alguns autores afirmam, né, que a única natureza do ser humano é a natureza histórica. Então, quando a gente vai falar de natureza humana, não é a natureza da ordem do âmbito natural, da água, da chuva, do calor, do frio, né, das árvores, né, dessa coisa toda. Então, é da ordem da história. Como a história, com seus saltos e com as suas transformações, foi possibilitando que a gente chegasse a ser do jeito que a gente é. E é importante localizar, né, essa condição da relação da história com as condições sociais e com a definição da subjetividade como uma característica de objeto de estudo da psicologia, porque isso nos ajuda a compreender por que nós somos o que somos e como somos. Né? Por que nós atuamos de algumas formas e por que nós respondemos de formas diferentes, em diferentes épocas e assim por diante. Até para não podermos dizer, para podermos afirmar que o homem de hoje não é o mesmo homem de 1500, não é o mesmo homem do início do milênio, né? Então, do milênio passado, no caso. Muitas coisas mudam. Nós não podemos dizer que nós somos os mesmos de 10 anos atrás, né? Quando mal havia o uso do celular, mal havia o uso, né, de mensagens por texto, mal havia esse instrumento que nós estamos utilizando aqui como mediador. Então, nós vamos nos adaptando e vamos nos modificando de acordo com os processos evolucionários da própria humanidade, que se materializa nos produtos, né, do trabalho humano. Então, nesse sentido, um dos trabalhos humanos que tenta dar conta desse encontro social, né, no período denominado por alguns como pós-modernidade ou modernidade tardia, né, ou modernidade incompleta, né, aquela que não foi alcançada, são as políticas públicas, são formas de se constituir um Estado que dê conta de produzir formas de mediação para as desigualdades e para o encontro social. E esse processo todo a gente pode chamar de políticas públicas, que deveriam ser constituídos pelas pessoas, né, pelos grupos sociais, para atender, de fato, aos próprios grupos sociais, né, principalmente os mais desvalidos, os mais excluídos do processo como um todo, fruto, né, da própria ordem capitalista. Nesse sentido, psicologia e educação se aliam, né, para a luta por uma educação de qualidade, por uma educação que possa realmente assumir uma condição transformadora e não redentora, como foi preconizado na definição da ONU, né, meados dos anos 40, se eu não me engano, né, do século XX, final acho que dos anos 40 do século XX, para que a gente pudesse ter então uma educação redentora da humanidade, ou seja, uma educação que formasse seres humanos melhores para que eles pudessem, então, dar conta de produzir uma sociedade melhor, e com isso não teríamos mais guerras, né, a lei do engano. E também não podemos dizer que a guerra é da ordem da natureza humana. Falar isso, afirmar isso, é jogar no lixo toda a construção histórica, teórica, acadêmica, todas as produções feitas pelo homem nesses anos todos. Então, nesse sentido, é importante que a gente valorize o que há de bom, né, das nossas construções históricas como seres humanos. Então, as políticas públicas que servem, então, como mediadoras, né, do encontro entre as pessoas dentro do cenário educacional também bebem da função da psicologia. E acho que fica muito claro quando vocês assistirem um vídeo está no e-book, né, lá no material, um vídeo produzido pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, que fala bem dessa interface entre psicologia e educação, possibilitando um melhor entendimento de como é que nós contribuímos nesse cenário. E uma das formas de contribuir para esse cenário é atuar criticamente. E atuar criticamente não é simplesmente dizer não gosto, não quero, ou não gostei, né, não quis isso para mim. É exatamente o contrário disso. É buscar aprofundar o contato com aquilo que está se estudando ou aquilo que se pretende estudar na sua perspectiva mais histórica e mais aprofundada, né, de enraizamento,
social, para que daí nós possamos ter claras condições de como se organizar e como se deu a formação dessas ideias que eu quero então estudar e que eu quero então compreender. E a educação é esse cenário, né? A educação é pensada por nós não mais como um processo redentor, mas sim como um dos caminhos ou a possibilidade de um caminho emancipatório. E emancipatório nós estamos falando das condições de consciência, né, de como tomar consciência das coisas que nos acontecem, que acontecem às nossas voltas, e assim possamos nos posicionarmos conscientemente. E aí sim produzirmos o verdadeiro exercício da democracia, que é uma coisa que a gente não faz hoje, que não existe hoje, porque de fato nós não temos pleno acesso às informações, os conhecimentos necessários e suficientemente necessários para que a gente possa tomar posições políticas sem políticas econômicas, sociais, educacionais, ecológicas, ou seja, essa vastidão do encontro humano, que essas opiniões, né, que essas decisões sejam tomadas não pelo senso comum ou pelo conhecimento cotidiano, que o Vygotsky vai chamar, né, de conhecimento cotidiano ou espontâneo, né, que é da mera opinião, mas sim que ele possa ser consubstanciado pela ciência, né, e balizado na ciência, nos conceitos científicos, no seu mais alto grau de abstração, de compreensão da sociedade. E, se possível, né, trazendo as condições históricas e sociais que permitiram, né, a definição desses conceitos. Então, basicamente, essa é a unidade 1 da nossa disciplina. A unidade 2 é compreender, então, como o Piaget desenvolveu o seu conhecimento, o seu pensamento, a sua teoria. Lembrando sempre, né, que a teoria piagetiana não é uma teoria pedagógica, é uma teoria do desenvolvimento, e a gente precisa tomar muito cuidado em não demonizar o Piaget, porque o Piaget não produziu o que produziu para ser usado aqui no Brasil como modelo pedagógico por algumas escolas ou por algumas políticas públicas, mas sim para compreender como o ser humano conhece o que conhece. Né, como é que ele constrói o próprio conhecimento. Então, ele vai definir características desse processo de construção do conhecimento, e uma das características importantes de se ressaltar é o movimento de equilibração. Né? Então, sempre vai surgir uma nova situação para que a criança se deparar com algo, ao se deparar com algo novo, ela percebe, né, ou acontece no processo cognitivo dessa criança um desequilíbrio, um desarranjo das estruturas que já estavam estabilizadas. No momento que há esse processo de desarranjo e desequilíbrio, as crianças, então, ou os aprendizes, melhor dizendo, passam a desenvolver um processo de equilibração, que é ir se apropriando, né, desse novo conhecimento, dessa nova forma de informação, de conhecimento que se apresenta no universo para ela. Né? Então, com isso, ela vai produzindo a equilibração. Vale lembrar que esse processo vai acontecendo historicamente, né, para a criança, passando de etapa para etapa. Lembrando que Piaget define claramente que uma criança não pode pular de uma etapa para outra, ela não sai do sensório motor para as operações concretas, ela precisa necessariamente finalizar, né, a sua formação, a sua construção das relações com o mundo externo, né, e a produção do seu mundo de conhecimentos, do sensório motor, passando por pré-operacional, por operações concretas e aí, finalmente, as operações formais. Lembrando que, quando Piaget define as etapas de desenvolvimento, ele não está dizendo que essas etapas são rígidas e muito menos que essas etapas estão definidas cravadamente em idades pré-estabelecidas. Há uma margem, né, para mais ou para menos, né, que pode estar definindo a passagem. O que, na verdade, nos interessa ao fazer uma leitura piagetiana é compreender a qualidade das relações postuladas. Né? Então, ou seja, o que diferencia a relação entre o adulto e a criança não é a quantidade do conhecimento, mas é a qualidade da forma como se apropria do conhecimento.
Então, é impossível comparar, né, a relação que um adulto estabelece com os conhecimentos como uma criança vai estabelecer com os mesmos conhecimentos. Essa é a questão, não com o conhecer, porque a criança está desenvolvendo o seu processo de conhecimento. E vale ressaltar, né, Piaget nos ajuda fundamentalmente a romper com um pressuposto, muito utilizado em algumas conjunturas educacionais, quer dizer que a criança não aprende. Ah, criança, fulano não aprende. Ah, aquele fulano não aprende. Já fiz de tudo, mas aquela criança não aprende. Não, a criança aprende. O problema dela não aprender pode ser que esteja em outro lugar, né? Em outro momento da relação, e não nela. Né? Então, enquanto nós insistimos em localizar na criança o problema, nós vamos encontrar nela muitos problemas. E aí vale a dica de ler o texto da Rosalie Caldas, que está na unidade 4, que fala sobre o fracasso escolar, e ela traz um relato de uma criança norte-americana que narra a sua própria dificuldade de encontro com a educação, com a escola. Então, Piaget, né, produz, né, essa relação, né, de conhecimentos, de assimilar, né, onde a criança vai assimilando e acomodando as informações dos conhecimentos nesse processo de desequilibração e equilibração contínuo, né, algo que vai acontecendo o tempo todo, sempre que uma nova informação ou um novo conhecimento se lhe apresenta, né, isso vai acontecendo. Um exemplo clássico do processo de assimilação e acomodação é quando a criança inicia o contato com o seio materno, em que ela não tem nenhuma estrutura de sucção, simplesmente uma estrutura inata, que é a de sucção, mas ela não sabe usar. Então ela aprende a entrar em contato com essa estrutura, né, com o seio materno, vai aprendendo a movimentar, a encaixar a sua boca no seio materno, e nesse movimento ela constrói, né, um esquema de sucção. Porém, passado algum tempo, essa criança não mama mais no seio materno. Ela passa a mamar também numa mamadeira. E vejamos, a estrutura é muito semelhante, o exercício de sucção é muito semelhante, mas o encaixe é diferente. Ou seja, aqui há necessidade de uma acomodação sobre algo que já está assimilado anteriormente. Então, essa é uma situação de desequilibração clássica, né, que é muito utilizada como exemplo, onde a criança é obrigada, né, por conta das suas condições sensoriais e motoras, a se adaptar a um novo objeto, né, no caso a mamadeira. E com isso ela precisa alterar suas estruturas cognitivas. E com isso ela produz um processo de equilibração. Então, ou seja, quando ela se adapta, né, ou seja, quando ela possibilita a acomodação desse novo esquema, dessa estrutura a um novo objeto, ela produz, né, então, um novo esquema, que é o esquema agora de sucção, não mais do seio materno, mas agora da mamadeira. Acho que esse é um exemplo claro, e o exemplo da bicicleta, que é utilizado tanto por Piaget como por Vygotsky, da bicicleta que não tem marcha, para a bicicleta que tem marchas, ou de um conhecimento menos elaborado para um conhecimento mais elaborado, ou de uma situação cultural nova, de uma nova regra, de uma nova forma de conduta, e assim por diante. Então a gente vai vendo que situações novas vão se nos apresentando o tempo todo, né? E a gente tem que ir trabalhando cognitivamente, ou seja, os nossos aspectos cognitivos, ou seja, que dizem respeito à nossa estrutura do conhecimento, como nós vamos lidando, então, né, com essas formas todas. Então, esse é um cenário bastante interessante de pensar no Piaget, né? Como ele se preocupa com esse movimento contínuo da construção do conhecimento das crianças, né? E aí é importante destacar, né, que o Piaget foca esse processo todo na criança. É a criança quem constrói seu próprio conhecimento, e ao educador e à educadora cabe a função de propiciar as melhores condições para que a criança, então, tenha a possibilidade de explorar o seu mundo, né, o seu entorno, né, o seu ambiente, e com isso construir o seu conhecimento a partir dessas relações. É interessante destacar que no correr das etapas do desenvolvimento há uma característica que é o egocentrismo.
né? O egocentrismo não pode ser confundido com o egoísmo, ou que a criança é muito mimada, não que isso não aconteça, mas não é essa a perspectiva, não é essa a ideia que o Piaget pretende destacar. Mas sim, como a criança, no seu processo de desenvolvimento, né, e aí desenvolvimento para o Piaget é maturação biológica, e essa maturação biológica, conforme ela vai acontecendo, ela vai possibilitando melhores condições de aprendizagem, né, e facilitando essa aprendizagem. Então, essa função, né, de desenvolvimento da criança passa necessariamente pelo contato que ela tem com o mundo. Então, vejamos, uma criança no período sensório-motor, ela tem como instrumentos ou como ferramentas possíveis do contato com o mundo o seu corpo. Né? O seu corpo é a única ferramenta que ela possui para poder estabelecer esse contato. Então, é óbvio que o que vai existir para ela só existe a partir dela. Então, se ela toca num objeto, esse objeto existe porque ela toca. Se ela enxerga esse objeto só existe porque ela enxerga. Porque esse objeto está no seu campo de visão. Então, quando isso não acontece, né, ou seja, não está perto ou não está tocando essa criança, então, ou seja, sensorialmente ou motor, né, nas ações motoras, essa criança não estabelece contato com os objetos não existem. Se eles não existem, o mundo não existe para ela dessa forma. Porque o mundo existe a partir dela. Né? Piaget vai falar isso, o próprio Freud vai falar isso também, de uma outra forma. Mas vejamos, com o passar do tempo, essa criança começa a elaborar funções cognitivas que possibilitam a ela, então, não mais depender dos objetos concretos do mundo para poder definir a sua existência. Mas sim, ela possa trabalhar mentalmente, ela vai mentalizando esses objetos, ou seja, ela vai guardando esses objetos como imagem que vai ficando registrada na sua consciência, na sua forma de estrutura cognitiva. Então, vejamos, uma criança que no primeiro período, ou passando para o período pré-operacional, ao fingir que dorme. Passado algum tempo em que ela consegue produzir uma aproximação com o princípio de reversibilidade, ou seja, se colocar no lugar do outro, fazer um movimento de vai e vem, ela consegue fingir, porque ela sabe que tem um faz de conta. Né? O faz de conta não é real, não é concreto, né? Ele não é objetivo, né? Como ele era na passagem do sensório motor para o pré-operacional e durante muito tempo do período pré-operacional. Esse egocentrismo vai diminuindo, então, consideravelmente passado o tempo, passadas as condições de construção desse conhecimento passado e avaliar, evoluído, né, esse processo cognitivo, a criança vai ter melhores condições, então, de estabelecer funções menos egocêntricas na relação. É importante destacar que no período da pré-operacional, a criança, quando está em contato com outras crianças, exibe uma linguagem egocêntrica, né, que é, por exemplo, o solilóquio, quando ela fala sozinha, ou uma conversa que é coletiva, mas é individual ao mesmo tempo, uma brincadeira que é coletiva, mas é individual ao mesmo tempo, e que ela está ali num conjunto com outras crianças, mas ela brinca com o seu brinquedo. Ela brinca com as suas brincadeiras próprias e não compartilha essa brincadeira ou seus brinquedos com os outros. Né? Então, ou seja, ela estabelece algo muito centrado nela própria, porque ela ainda depende muito desse contato consigo própria para poder definir a relação com o outro. Passado para as operações concretas, a diminuição é considerável, né? É demarcado por volta dos 6, 7 anos, o período da intensificação do contato escolar e do aprimoramento da qualidade desse contato escolar, né? Onde a criança vai desenvolver habilidades cognitivas muito mais elaboradas que vão necessitar dela processos de reversibilidade mais intensos. Por exemplo, na lógica matemática, na abstração das regras da língua, na abstração dos conceitos científicos, nas ciências e assim por diante. E ao chegar no período das operações formais, por volta dos 11, 12 anos, 10, 11, 12 anos, é interessante começar a notar um outro conjunto de discussões que a criança começa a fazer, que é a atribuição de significados abstratos, ou seja, a compreensão dos significados abstratos para suas relações. Então,
conceito de justiça, amor, aquilo que não se materializa concretamente, mas que pode ser trabalhado no campo das ideias. Né? As poesias aí começam a fazer muito mais sentido, a literatura começa a fazer muito mais sentido, ela vai tomando uma outra proporção, né? Ela deixa de ser simplesmente imagens relatadas, simplesmente descritas, né? E passa agora a possibilitar, né, interpretações muito mais subjetivas. O processo educacional pensado a partir de Piaget nos remete, então, ao encontro dessas condições, né, do professor como um facilitador, né, desse caminho entre a criança e o seu próprio conhecimento. Alguns autores fazem uma crítica a esse processo porque vislumbram nesse movimento um esvaziamento da função docente, em que ele é colocado como um sujeito auxiliar. Os piagetianos vão dizer que não, que isso não é verdadeiro, porque afinal de contas, né, é a condição do professor, né, definindo então o ambiente e as possíveis formas de construção do conhecimento que vão fazer com que a criança então avance consideravelmente. Né? As escolas democráticas usam muito desse princípio, tomando como forma a livre escolha da criança para construir o seu conhecimento. A terceira unidade, então, né, dando um salto, vai trabalhar, nós trabalhamos, né, a perspectiva vigotskiana. E aí é importante dizer que não dá para pensar Vygotsky da mesma forma que o Piaget. Mas sim, nós temos que compreender que o conceito de desenvolvimento e aprendizagem para o Vygotsky é completamente distinto, em que a maturação biológica ela acontece independente do seu tempo, independente da sua lógica, né? O ser humano vai evoluir biologicamente, ou seja, vai processar essa maturação, e isso pode ou não interferir na velocidade da aprendizagem, mas jamais comprometer em absoluto a aprendizagem. Então, nos traz aqui um avanço, principalmente nos seus estudos sobre defectologia, né, ou as deficiências, vamos chamar assim, quando a gente vai entendendo que o sujeito, independente da sua condição biológica, da sua condição motora, da sua condição social, ele vai aprender num dado tempo, numa dada situação, e cabe então ao educador localizar o tempo da aprendizagem, os processos, né, de construção desse conhecimento a partir da intencionalidade do educador. Então, se o educador quer que as crianças cheguem a um determinado conjunto de situações de conhecimento de uma determinada área, é preciso pensar o caminho para a construção desse conhecimento, né? Como as crianças vão tocar essa realidade e, mais do que isso, como não? De que lugar elas partem? Então, o professor chegou no seu conhecimento, né? Até onde ela sabe sozinha compreender, até onde ela consegue sozinha compreender determinada situação ou resolver determinado problema, sem precisar de um agente externo, seja ele um adulto, seja uma outra criança mais capaz do que ela nessa função, nessa atividade, ou de algum tutorial, né, do YouTube, ou uma obra de arte, ou um vídeo, alguma coisa do gênero. Então, ela já sabe resolver uma situação sozinha, e nesse sentido, abre-se uma potencialidade. Então, o Vygotsky vai chamar, né, esse exercício de zona de desenvolvimento proximal, zona de desenvolvimento proximal ou iminente, dependendo da tradução, dependendo do grupo, né, que está dialogando com o Vygotsky. Então, vejamos. No momento que a gente entende que existe uma zona de desenvolvimento proximal, ou seja, que o conhecimento está ali, próximo de acontecer para a criança, ou seja, há um devir, né, que está se aproximando, a criança está se aproximando de um novo conhecimento, essa função, a função de perceber esse movimento é do professor, é do educador, da educadora, da professora. Ou seja, a intencionalidade do processo educacional, né, passa pela forma como a professora ou o professor vai dirigir a construção desse conhecimento. E é bom frisar, não há como dialogar com o Vygotsky sem compreender a lógica da cultura. A cultura é uma categoria fundamental
para entendermos esse autor, esse pensador tão complexo e tão rico, né, da contemporaneidade. Então, Vygotsky precisa ser entendido não na fragmentação dos seus conceitos, zona de desenvolvimento proximal, mediação, relações entre o interpsíquico e o intrapsíquico, que é fundamental, porque todo conceito de signos, né, significados e sentidos se darão nesse exercício do interpsíquico, ou seja, entre as pessoas, na relação entre as pessoas, para que as próprias pessoas possam constituir-se dessas trocas, né? Então, como o sujeito, numa perspectiva dialética, vai construindo, né, vai se formando nesse cenário que tem forte apelo e forte comprometimento histórico-cultural. Não à toa, a teoria vygotskiana é chamada de psicologia histórico-cultural, ou como Saviani vai chamar de pedagogia histórico-crítica, né, no caso da educação. É importante, então, localizar na perspectiva vygotskiana que o ser humano se desenvolve na direção do processo de se tornar o mais humanizado possível. E nós estamos chamando de o mais humanizado possível aquele sujeito que se apropria, né, que consegue internalizar os princípios da cultura em que ele está inserido, ou seja, a cultura de uma época, a cultura histórica constituída pelos homens. Então, nós não podemos, por exemplo, ceder à tentação de compreender que os meios de comunicação de massa ou os meios tecnológicos são mais importantes do que a presença de um docente. Mas nós não podemos negar a existência dos meios tecnológicos e dos meios de comunicação de massa. Nós temos que produzir a síntese, ou seja, algo novo tem que surgir a partir disso. Talvez seja a educação à distância, ou talvez nós estejamos ainda a caminho de produzir um instrumento que dê conta da conciliação entre a figura, né, humana e a figura tecnológica, que é uma produção humana, né, nesse encontro. Então, há que se considerar que o desenvolvimento humano, ou seja, o projeto de emancipação humana, diz respeito da condição da consciência do homem, ou seja, o quanto de conhecimento esse homem, né, esse ser humano possui para exatamente ter condições de avaliar o seu cenário e os enredamentos, né, o quanto ele está enredado, o quanto existe de forças atuando sobre a sua existência. E a escola é fundamental, porque afinal de contas é no espaço escolar, é na condição educacional que é possível então possibilitar democracia, né, pensando numa sociedade menos injusta e menos imperfeita, né, que a escola, diferente do que está sendo pensado nesses nossos momentos duros, né, do nosso país, que a gente tenha uma escola e uma educação que intencionalmente produza formas de constituir seres humanos mais humanizados, ou seja, que eles não precisem atuar resgatando a violência física, não precisem atuar no mundo resgatando a violência verbal, né, ou os preconceitos, ou as formas de exclusão, que nós entendíamos que já estavam superadas, e nós estamos percebendo que ainda não. Nós temos que ainda consolidar muito, né, do que as produções humanas, muito das produções culturais humanas, né, definidas historicamente. Então, passando rápido para o Piaget e Vygotsky, para a gente poder chegar no quarto tópico, que são os nossos temas. A avaliação como estratégia de contribuição para a aprendizagem, e aí entendendo que nós temos que localizar a avaliação dentro de uma situação de complexidade. Então, tem um texto, né, do João Batista Martins, e da professora Sueli, né, que nos trazem formas de compreender como que devemos entender a avaliação como parte do processo da aprendizagem, ou seja, como nós vamos fornecendo situações para que as crianças possam, então, se apropriar de fato, né, daquilo que está sendo trabalhado como conteúdo pedagógico, né, a professora Sueli Fidalgo. Então, são dois textos que vislumbram
formas de possibilitar o contato, principalmente com concepção de educação, concepção de homem, concepção de mundo, concepção de ensino, concepção de aprendizagem, concepção de escola, né, e concepção de avaliação. Né? Se nós entendemos a avaliação como forma de classificação, aí faz todo sentido, né, aplicar, né, testes ou formas pouco humanizadas, né, e muito mais matematicizadas, que não que a matemática não seja humana também, mas ela leva muito menos em consideração, pode levar muito menos em consideração a ação do homem. Então são dois textos que acho que podem possibilitar a vocês uma perspectiva de coalizão, né, de coesão entre os conteúdos que foram trabalhados, principalmente no primeiro tópico, né, que é o tópico da história da psicologia, a definição do nosso objeto e a sua relação da psicologia com a educação, passando pelo Piaget e pelo Vygotsky. Então, ou seja, né, a curiosidade de vocês muito grande sobre como vai ser a avaliação. A avaliação vai ser com questões fechadas, mas articulando conhecimentos. Então, pode ser que existam algumas pegadinhas, né, e aí conhecer minimamente, né, as perspectivas vygotskiana e piagetiana vai fazer diferença na hora da resposta. Então, esses dois artigos, né, então, a avaliação escolar, perspectivas vygotskianas, do João Batista Martins, e a avaliação na escola, um histórico da exclusão escolar, social escolar, ou uma proposta sociocultural para a inclusão, nos trazem os dilemas de pensar a educação sob a perspectiva avaliativa integradora. Né? Então, como volta-se a responsabilidade para o educador, volta-se a responsabilidade para a escola e volta-se a responsabilidade para as políticas públicas de como pensar, então, o encontro entre os aprendizes e o processo ensino-aprendizagem, até porque ensino e aprendizagem não estabelecem uma relação direta, tipo estímulo-resposta. No segundo tópico, né, dessa unidade, nós vamos trabalhar, então, uma problematização do fracasso escolar. E aí é inevitável buscar as concepções de psicologia mais excludentes e individualizantes que nós trabalhamos lá no primeiro módulo, na primeira unidade. Então, o artigo Fracasso Escolar como Objeto de Estudo, né, anotações sobre a característica de um discurso, da Maria Helena Souza Pato, é um resumo de um livro que é um clássico, né, que é A Produção do Fracasso Escolar, em que essa autora é um marco para nós na psicologia escolar e educacional para definir um novo paradigma, uma nova forma de se organizar a relação entre psicologia e educação, através da psicologia educacional e escolar. Então, o questionamento que essa autora faz é sobre como é que se produz o fracasso escolar, quem é que fracassa quando há o fracasso, o suposto fracasso escolar, e vai produzir um deslocamento exatamente da relação do indivíduo aprendiz para a complexidade da inserção do cenário em que esse aprendiz está. E o segundo texto, né, o segundo artigo, Fracasso Escolar, Reflexões sobre uma História Antiga, mas Atual, da Roseli Caldas, nos traz o fragmento de um relato de uma criança norte-americana dizendo da sua relação com o mundo e da sua relação com a escola. E é magnífico, né, um texto de 1944, como ele é extremamente atual. Né, e ela vai fazendo esse parâmetro, obviamente dialogando, né, com a autora que nos é referência, que é a Maria Souza Pato, dentre outros tantos. E o terceiro tópico, né, que vai falar sobre a relação entre saúde e educação, é uma provocação, né, que eu finalizo a disciplina, exatamente porque nós vivemos momentos muito difíceis, né, de compreender o cenário escolar e educacional, e que trazemos de novo a medicina com força total, e a psicologia tem contribuído ainda nesse cenário para a produção de sujeitos adoecidos no interior do processo escolar e educacional, no interior da lógica de ensino-aprendizagem. São dois textos também que eu trabalho, um deles é Saúde e Escola, Reflexões em torno da medicalização da educação, né, um texto de um grupo de autores, né, portugueses, que dialogam também sobre a medicalização lá em Portugal, problematizando, né, esse encontro entre saúde e educação. E aí eu tento fazer uma provocação para vocês, para que vocês compreendam
que nós vivemos sob a égide de uma hierarquização, ou a tentativa de uma hierarquização da saúde em relação à educação, ou seja, a educação se subordina à saúde exatamente quando surge, por exemplo, ou se resgata um programa chamado Programa Saúde na Escola, em que a saúde define os conteúdos que devem ser trabalhados para a promoção da saúde, e isso deve ser feito curricularmente e com intervenções da saúde no espaço escolar. Não demonizando o programa, né, até porque ele tem lá características extremamente interessantes, porém, no momento que a gente hierarquiza saúde e educação, nós estamos dizendo que a educação não tem condições de produzir transformações necessárias para a produção de uma boa saúde. Então, acho que esse texto é uma provocação, né, para a gente poder refletir. E, finalmente, o texto da professora Marisa Meira, né, para uma crítica da medicalização da educação, em que ela nos traz fundamentos vygotskianos para compreender, então, esse processo do desenvolvimento humano, né, a partir daquilo que se aprende, né, das relações da cultura historicamente desenvolvidas pelos homens. Então, basicamente, eram essas as questões que acho que são norteadoras da nossa disciplina. Espero que tenha dado conta aí de ilustrar um pouco para vocês o cenário. Com a tarefa de produzir 40 questões, vocês imaginam que, obviamente, não serão só essas as questões que aparecerão, né? Então, tentarei orbitar, né? Tento orbitar esses pontos chaves, mas com alguma filigrana, com alguma delicadeza, mais para lá ou mais para cá, tentando dar conta de todo o conteúdo, que não é pouco, reconheço, mas que tenta produzir um encadeamento lógico, né, de como a disciplina foi montada, né, que é permitir ao educando, né, no caso de vocês, os aprendizes, eu também sou um aprendiz desse processo todo, mas, né, como nessa disciplina vocês possam dar conta de perceber como a psicologia veio dialogando com a educação, contribuindo para as exclusões e contribuindo também para um diálogo de maior encontro. E aí eu fico aberto aqui para algumas questões que vocês tenham, ainda temos um tempinho aqui, tá bem? E obrigado pela presença de vocês, mesmo que virtual, e acho muito estranho você ver os nominhos de vocês aqui e não poder ver o rosto de vocês, não poder dialogar com vocês frente a frente. E uma pena que no polo de Congonhas tínhamos lá muito bem qualificado, mas poucas pessoas para poder produzir o debate. Parabéns aos tutores, né, lá de Laranjeiras, que conseguiram fazer um trabalho bacana e arregimentar lá uma meia dúzia de 15 ou 18 pessoas para a gente poder fazer um diálogo, um debate interessante, que chuva adentro conseguimos fazer um bom trabalho. Pelo menos eu achei que foi bacana. Fico aberto às questões de vocês, né? Fiquem à vontade. Algum tema que vocês acham que eu passei muito rápido, que valeria a pena dar uma retomada? Como é que foi para vocês essa conversa? Para quem esteve na aula presencial, talvez tenha ficado um tanto enfadonho, né, repetitivo, mas basicamente é esse o norte da disciplina, né? Olá, Vivian. Então, eu que agradeço mais uma vez aí a sua contribuição e sempre que precisar, independente de ser pela IAD, me coloco à disposição de estar participando com vocês aí de formação continuada, seja o que vocês tiverem aí disponibilizado, garantindo o deslocamento, faço questão de estar junto com vocês, sem dúvida. Será que esse silêncio também gera uma atenção para vocês, como é na aula presencial, né, que fica aquela coisa assim? Olá, professor Jorge, né? Também estou ansioso para finalizar o nosso ciclo de viagens, de contatos, né? Fica o convite aí para que vocês
chamem bastante gente para podermos fazer um diálogo bem interessante, bem intenso nas nossas noites de sexta, ou manhãs ou tardes de sábado, né? Então, em Santo Antônio, estaremos aí em breve para fazer nossa conversa. Também me coloco à disposição, né, aqui no Estado como funcionário público, né? Acredito que nossa missão é trabalhar pela formação e pela educação pública de qualidade, independente do lugar que seja, né? Nós estamos aqui para isso, né? Contratado por 40 horas, concursados, e acho que é isso que faz a diferença no nosso trabalho, nas nossas parcerias, né? Então, sempre agradecendo ao professor Gilmar, ao professor Khaled, né, que propiciaram também, né, e conduziram tão bem esse trabalho aí, com idas e vindas, com percalços e com ganhos, mas aprimorando o processo, né? Então, se o pessoal não tem dúvidas, não tem nenhuma colocação para fazer, então acho que a gente pode ir encerrando nosso trabalho. João Gabriel de Lima, sobre os erros dos educandos. João Gabriel, eu fiz uma resposta, não sei se foi para você, foi no fórum. Eu fiz, na verdade, uma reflexão sobre como a gente pode encadear pensamento para poder responder essa sua questão. Eu tentei não dar a resposta direta, mas pensando assim, o Piaget postula que ele quer conhecer qual é o procedimento de construção do conhecimento da criança. Então, ou seja, se a criança propõe uma resposta para um determinado problema apresentado pela vida, pelos pais ou pelos professores, ela postulou um caminho e que ela entendeu correto. Então, nós, como educadores, temos a missão, né, árdua, muitas vezes, de compreender que o erro dos nossos educandos, na verdade, não é um erro intencional, não é um erro estratégico, é um erro de procedimento. E nós temos a obrigação de conhecer como foi o procedimento adotado, qual foi o procedimento adotado pela criança ou pelo educando. Né? Infelizmente, nesse ambiente que nós estamos aqui, é muito difícil de você produzir essa relação, porque se vocês forem buscar no texto de avaliação, vocês vão ver que a avaliação tem que ser processual, ela tem que dar conta da evolução do sujeito, né? E dos próprios conteúdos. Então, se a gente tem condições de ir aprimorando esses debates, esses diálogos, nós vamos conseguindo saber como que a criança, como educando, definiu a sua estratégia, né, o seu percurso. Então, João, o erro é uma tentativa de acerto, né, tomando isso como pressuposto, como premissa, e tentando localizar formas mais diretivas diretivas no sentido de, a partir daquilo que a gente percebeu, né, constituir uma nova forma de alcançar esse estudante. Não adianta repetir em alto e bom som as mesmas palavras para a criança, né? Ela, mesmo que surda, né, por linguagem de sinais, a repetição não vai mudar nada, né? Nós precisamos mudar a lógica, tá bem? E acho que nós temos que encerrar agora às 20h30, porque ainda tem uma outra videoaula. Então, fico à disposição de vocês, as tutoras e os tutores também. Se precisar de qualquer coisa, é só entrar em contato e a gente vai acompanhando os nossos fóruns, tá bem? Um abraço a todas e a todos, uma boa noite e fiquem bem, né? Aproveitem a semana, espero que faça um pouquinho de sol, né, para a gente poder, né, tirar o mofo das nossas casas, das nossas roupas e dos nossos conhecimentos. Leiam os materiais, assistam os vídeos, né? Vocês não estão fazendo isso, estão querendo ir para as respostas só com as aulas e com as videoaulas. Não vai ser suficiente, vocês vão precisar dos textos, vão precisar assistir os vídeos. Então façam aí um exercício mais intenso, a diferença das aulas práticas, tá bem? Um beijo, um abraço a todas e a todos. Até mais.